Ô Fabrício Guerreiro, impressionante, pai. Impressionante. Esse Cruzeiro não vence. Fabrício, o Panzi falou sobre melhoria da parte anímica, vontade, parte mental. Piquetito falou também dos desfalques, né, que o Cruzeiro sentiu hoje. São 5 no total, se for levar em consideração Cássio e tudo mais. Cássio, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, Romero. Mas tudo bem, teve os desfalques, né? Tiveram os desfalques no Cruzeiro, mas sinceramente, foi muito abaixo a rotação do primeiro tempo e isso incide sim no segundo tempo, Guerreiro. Queria também a sua visão sobre essa derrota do Cruzeiro que não vence dentro do Campeonato Brasileiro. Não vence e não vai vencer se tiver esse comportamento, Pansi. Para vencer, você precisa de muita coisa. Você precisa de entrega, você precisa de treinamento forte, concentração. Você precisa de tudo isso. Coletividade, ajuda, linha de passe, marcação, pressão, pé na bola, sabe? Um ajudando o outro. E isso aí é o beabá da bola. E o time não tá. Hoje foi o pior primeiro. Se a gente falou que o time fez... o time não fez uma grande apresentação ainda esse ano, jogo completo. Mas fez grandes primeiro tempo. Hoje foi o pior primeiro tempo dessa temporada. Nossa, que time abaixo. Falta de concentração, falta de entrega. Que é isso, cara? Não existe. Uma situação que o time tá. Esse time, essa camisa não é digna desses jogadores entrarem com esse comportamento. Eu não sei o que passou no vestiário, mas deve ser uma energia muito baixa. Se foi mentirosa. Minha energia alta foi mentirosa. E aí é que a gente vê. Porque hoje a gente está sem comando, a verdade é essa. E aí quem que tem que assumir a bronca? São os líderes. Cadê os líderes do time? Cadê? Cadê os jogadores se cobrando? Cadê? Porque não tem, tem que ser amigo ali dentro. Tem que se cobrar ali dentro das 4 linhas. Não é sair depois pra ir jantar, sabe? Pra ficar bonitinho na concentração. Tem que mostrar isso dentro de campo e não adianta sair falando na coletiva que se cobrou, fala lá pro passar aí nos bastidores, falar na roda. Tem que mostrar dentro de campo. Esse time deixou hoje a desejar demais. Olha, contra o mediano, para não falar outro nome, para não desrespeitar muito a equipe do Atlético Paranaense, que vai brigar lá embaixo na tabela. Hoje foi 2 times de lá de baixo da tabela o jogo. Time espaçado, time sem pressão, time com a bola escondido. Os caras não davam opção. E aí por isso que teve muito erro de passe. Lógico, você tem que estar no mínimo 2 opções de passe, cara. No mínimo, o ideal são 3 opções de passe. Isso aí é o beabá. Então faltou muito disso. Faltou entrega e aí não vai vencer, Pansi. Não vai vencer. Olha, tem que vir, esse time precisa de comando, esses jogadores precisam de comando. Esses jogadores não precisam muito mais de passar a mão na cabeça. Alô, diretoria, tem que cobrar. Você não pode confundir. Jogador confunde, tá? Muito jogador confunde. Amizade, e aí chega lá e não dá o máximo. Não faz o que tem que ser feito. Porque o que ele vai ser julgado é o que vai ser feito dentro de campo. É os 3 pontos ali, a dedicação dele. Então não adianta, cuidado. Não se iludam, amiguinho, tal. Não tem que ser. Cada um tem que ser a sua função, cobrar quem tem que ser cobrado, sabe? Porque não pode, é inadmissível. É inadmissível os jogadores entrarem com esse comportamento depois na situação. Interessa, tá sem treinador, interessa, sem jogador, 10, 9, interessa, o elenco é Cruzeiro, vestiu essa camisa, você tem que se dedicar como tal. Ninguém cobra técnica, ninguém tava cobrando isso. O comportamento foi muito abaixo, foi apático. Melhorou um pouco no segundo tempo, concordo com o Panzi, poderia até ter saído com um empate que seria assim, uma vitória enorme. Teve aquela chance com o Neiser, né? Sozinho, mas assim, bem abaixo ainda. Bem abaixo de um time que quer buscar algo e que realmente é digno de usar essa camisa. De sair na rua e encarar o torcedor de frente. Porque o torcedor, a história cruzeirense, foi feita de muita entrega, muito título. É só pra você ver. Esses jogadores aí ganharam alguns títulos. Pergunta pra eles se não teve sacrifício pra caramba, se não teve entrega pra caramba, se não teve cobrança. Fica a amizade, os times que ganham, os elencos que ganham, é onde se tornam realmente amigos, parceiros. Mas durante o processo, é um tal de olhar na cara e falar umas verdades, e eu não vejo isso nesse time. E isso tem que mudar.
Isso tem que mudar e rápido, e não precisa ser treinador, porque domingo tem que pontuar. Domingo tem que pontuar. Esqueça título do Campeonato Brasileiro, esqueça Libertadores também. Eu acho que tem que ir passo a passo. Primeiro se recuperar para não passar vexame, para não ficar nessa pressão final do ano, porque jogar com essa camisa lá embaixo é pressão demais. Não sei se esses jogadores vão ter personalidade para encarar um Mineirão e jogando lá embaixo na tabela. Edu Panzi, o que não deu certo nesse Cruzeiro hoje, Panzi? Pansieri, o início de jogo sofrível do Cruzeiro, muito ruim, time desatento, falta de concentração, e aí não tem desculpa de desfalque, treinador interino, não. Você não pode entrar, você é reserva, você é garoto, você é experiente, você é titular. Você não entra num jogo de Série A de Campeonato Brasileiro desatento, como o Cruzeiro entrou. Toma um gol, óbvio, mérito do Mendonça, mas toma um gol com menos de 1 minuto. E aos 10 minutos você está perdendo por 2-0 por conta de um pênalti bobo, infantil, cometido pelo Matheus Henrique. E um Cruzeiro no primeiro tempo, marcando de longe, parece que estava aceitando a derrota por 2-0. É isso que deixa o torcedor indignado. O primeiro tempo do Cruzeiro em Curitiba foi aquele tempo para deixar o torcedor indignado com o que estava vendo. A situação não é das melhores e o time, com a postura que teve na primeira etapa, piora a situação. O Cruzeiro mereceu perder o primeiro tempo, que foi ruim, tá? O Atlético Paranaense fez ali os 10 minutos, 2-0, e também não jogou. E aí veio a segunda etapa, em que o Wesley volta com a mesma equipe, mas logo depois dos 10 minutos, antes dos 15, já mexe, tira o Japa, coloca o Wanderson, uma alteração que a gente já cantava no intervalo. E aí o time melhora. O Cruzeiro finalmente entrega um pouco mais. Diminui, faz o seu gol aos 12 minutos com o Neiser e Pansieri produziu o suficiente para ter empatado no mínimo o jogo. O próprio Neiser perdeu um gol feito, cara a cara com o Santos. E ficou nisso. Um segundo tempo absolutamente equilibrado, em que o Atlético Paranaense tentou controlar o jogo como podia e o Cruzeiro não teve forças. E faltou qualidade também, porque muito jogador bom ausente da partida, para buscar o empate e sai mais uma vez derrotado no Campeonato Brasileiro. O próximo treinador, se for realmente o Arthur Jorge, vai ter muito trabalho, mas o principal trabalho seu, Arthur, ou outro treinador que vier ao Cruzeiro, é motivar esses caras, é enquadrar esses caras, é fazer com que esses caras entreguem mais, se concentrem mais. O Cruzeiro pode muito mais do que isso que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, o jogo foi ruim, o Cruzeiro teve a chance do empate, mas sai derrotado. Pansi. Vamos lá com o técnico Wesley Carvalho para falar na Itatiaia, na sua entrevista coletiva aqui diretamente da Arena da Baixada em Curitiba. Técnico interino do Cruzeiro ao vivo na Itatiaia. Vamos ouvi-lo. Vamos lá para avaliar sobre o jogo, sobre a derrota, a parte física também, né? Se o Cruzeiro sentiu. Bem, não é o que nós gostaríamos que estivesse acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro é grande e de fato os números não negam a nossa dificuldade no início do brasileiro, mas é muito difícil você definir um desses 3 itens e falar assim, é por causa disso. O mental com certeza está pesando, porque você acaba de ser campeão mineiro e depois está enfrentando a situação com jogos paralelos, quartas e domingo, e de repente se vê numa situação como essa, vê alguns jogadores que tiveram problemas de DM, e viemos aqui com a equipe um pouco desconfigurada do que vinha jogando, mas isso também não é motivo de nós estarmos nisso, porque só foi esse jogo, porque cada jogo desse aí foi uma história. Mas o que nós temos que entender é que esse grupo é capaz, já fez isso em outras vezes, e que nós temos que apoiar e que nós vamos trabalhar. Estamos bastante incomodados, os atletas também estão muito, muito incomodados com essa situação, não é bom para ninguém, e vamos focar no próximo jogo, ganhar o Santos, e com todo respeito, mas nós temos que trabalhar para poder sair dessa situação que foi nós que colocamos. Wesley, tudo bem? Boa noite.
Como que você espera trabalhar essa semana, né, para buscar uma recuperação e também passar, né, para o novo técnico ainda tem essa definição? E onde, para você que trabalha no Cruzeiro já há um tempo, a equipe pode buscar forças, né, para recuperar na competição? O Campeonato Brasileiro é um campeonato bem acirrado. Primeiro, apoio interno. Do staff, do clube, da direção, da gestão, dos atletas, dos familiares. Esse é o melhor caminho, apoio. Não adianta agora nós que estamos dentro do clube, junto com eles, não acreditar. E já passamos por situações pior do que essa no ano passado, eles conseguiram fazer uma grande temporada. Então nós acreditamos que eles são capazes de fazer isso. Vamos apoiá-lo, vamos fazer uma semana, primeiro recuperar os jogadores do jogo de hoje, recuperar aqueles que estão lá no DM, possivelmente devo ter a volta de alguns atletas e focar no positivo, amigo, não tem jeito. Não tem para onde você ficar lamentando o que já passou. É apagar, aprender com os erros de hoje e passar para o próximo jogo e buscar a vitória. É a única coisa que vai salvar qualquer clube, é assim em todos os clubes, no futebol não é diferente, então nós temos que vencer. Ô Wesley, o que você poderia falar do próximo técnico? Você está... Vamos seguir aqui a ouvir a pergunta. A parte mental. Eu acho que o novo técnico que a gente pode falar é que ele vai ter todo o apoio nosso, principalmente do staff, assim como foi com todos os treinadores que chegaram, da minha parte do staff do clube. E o que eu vou falar para ele é que justamente precisamos recuperar, os jogadores estão um pouco emocionalmente bem abatidos, porque perder não deixa ninguém bem, mas ele vai ter que apoiar, abraçar também a ideia do clube e tentar recuperar essa equipe para que nós possamos voltar a vencer. Agora o Wesley vai avaliar sobre o jogo do final de semana, né, contra o Santos. Lembrando, às 4 da tarde no Mineirão, a diretoria também chamando o apoio do torcedor, técnico Wesley Carvalho ao vivo na Itatiaia e também avaliando a situação do Caio Jorge, né, que é o artilheiro da equipe. Eu não posso te garantir agora, mas a expectativa é muito positiva e eu acredito que ele vai estar em campo. E que eu posso te passar isso. Só que se ele já começou a treinar no campo, a não ser que ele possa ter algum treino e venha sentir alguma coisa no pé, que ele levou um pisão no jogo da final, mas acredito que ele deve estar. Wesley, a respeito do 1 contra 1, você acha que está faltando um pouco para o Cruzeiro, criatividade, né, de buscar ali um lance de linha de fundo, e você tentou fazer isso no segundo tempo e deu resultado? Sim, nós temos jogadores que têm essa característica. Nós temos o Arroio, nós temos o Vandes, que é mais um jogador de arrasto, mais de força. Nós temos os meninos da base, o Kenji, o Lelis, o Matheus, o Caio Jorge. O Neis é um jogador mais de atacar espaço. Mas nós temos que provocar situações que eles possam criar mais chances de gol e transformar essas chances em gols. Nós conseguimos fazer um segundo tempo bem melhor. Os 15 iniciais foi péssimo, nós fomos muito mal e pagamos um preço caro e já começamos o jogo com 2-0. No segundo tempo nós mudamos a estrutura da equipe jogar e ela melhorou bastante e conseguimos criar situações com o Neis 3 vezes, né? Poderia ser mais feliz, mas a ideia nossa é fazer com que eles melhorem essas possibilidades de criação, de gerar mais chances para poder fazermos os gols. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não deu, né? O Cruzeiro acabou perdendo o Atlético Paranaense fora de casa. Estávamos ali esperando o Cruzeiro pudesse ter conquistado pelo menos um empate, né, pessoal? Ter trago um pontinho de lá. Mas não deu, né? Mas a gente tá aí na expectativa que possa melhorar com a chegada do novo treinador, né? Vamos ver aí quem possa ser o novo técnico do nosso Cruzeiro, que venha e possa dar jeito, né, no nosso Cruzeiro, que possa encontrar o caminho das vitórias, pessoal, né? Que pelo elenco que tem, o investimento que foi feito, nosso Cruzeiro não é para estar ali na zona de rebaixamento, né, galera? Temos um elenco caro, jogadores
de nome, já bem testado em outros times e até mesmo aqui no nosso Cruzeiro, pela belíssima campanha que o Cruzeiro fez no ano passado, né, galera? E a gente estava esperando mais do nosso Cruzeiro nesse início de ano, né, galera? E não tá sendo do jeito que a gente imaginava, mas vamos torcer aí que as coisas volte a melhorar, né, pessoal? Com a chegada do novo treinador. Então é isso, galera. Expectativa, né, para o novo treinador, da chegada do novo treinador, e que o Cruzeiro possa retomar o caminho das vitórias, né, que a gente time a gente tem, né, galera? Então vamos aguardar. Durante o dia a gente vai trazer mais informações aqui do nosso Cruzeiro, né? E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai nos ajudar bastante, galera. Então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!